Bem-vindos, vamos começando agora salário de contribuição. Nessa aula de hoje a gente vai esgotar, ou pelo menos tentar ir ao máximo nesse tema. Qual é o conceito legal, qual é a fundamentação do salário de contribuição? Tá ali no artigo 28 da 8212, você precisa ler, tá? Aqui eu já vou falar para você, concurseiro, você não vai estudar essas leis sozinho. Vou estudar a lei seca, o fodão da galáxia que chega lá e estuda sozinho. Previdenciário, você se quebra se você não tem experiência na matéria, porque tem muita coisa que está desatualizada na lei, que está atualizada em normas esparsas. Então, quando eu boto aqui o artigo de lei para você estudar, é aquele que você realmente precisa estudar. Então, se eu estou colocando aqui artigo 28, você já sabe, ó, dever de casa, revisar artigo 28. É um instituto, salário de contribuição, exclusivo do direito previdenciário. Você não vai achar isso em outro ramo do direito. E é a base de cálculo para a contribuição do regime geral de previdência social. Quanto é que você paga de INSS aí? Eu pago R$1.000, eu pago R$2.000. Por que é R$2.000? Porque o seu salário de contribuição determina que seja assim. Tá? Não chega a ser R$2.000 porque o teto dá 1.200, 1.300 e um pouquinho. Mas eu pago uma alíquota referente a R$3.000, eu pago uma alíquota referente a R$4.000 e isso é estabelecido pelo salário de contribuição. Então ele é a base para a contribuição do regime geral. Ele fixa o salário de benefício e o cálculo de todos os benefícios do INSS, do RGPS. Se você não sabe o que é o salário, não sabe qual é o salário de contribuição, é impossível você calcular o valor de qualquer benefício. Por quê? Porque você vai precisar desses salários de contribuição para calcular o salário de benefício e a partir daí calcular a renda mensal inicial. Quem é previdenciarista da prática sabe que eu estou falando de RMI, então você precisa saber esse conceito. Então, salvo o salário família, salário maternidade, ele vai ser a base para o cálculo de todos os benefícios. O salário maternidade, em alguns casos específicos, utiliza o salário de contribuição como base, mas é exceção. Ele é composto, em regra, por verbas remuneratórias e, excepcionalmente, por verbas indenizatórias. São aquelas aqui, quando compõem o salário de contribuição, são aquelas que o patrão disfarçou como indenizatório. A regra geral, verbas indenizatórias não compõem salário de contribuição, ou seja, não tem desconto para a Previdência Social. Mas, se ela vier ali disfarçada, fingiu que era uma indenização para não pagar a cota patronal, por exemplo, para não haver desconto previdenciário, e aí o fisco percebe, a Receita percebe, vai fazer cobrar. Tá? O INSS percebe, vai fazer cobrar aquele valor. Então imagine aí um salário de R$1.000. Você trabalhou por mês aí, a sua remuneração foi R$1.000. Hoje já está abaixo do mínimo, mas tem contribuintes individuais, nós já estudamos quem são, que eles podem receber menos do que o mínimo. Um trabalhador de meio período, um empregado de meio período, intermitente. Então nesse caso, vamos imaginar aqui que o salário foi de R$1.000. Então essa é a base de cálculo da contribuição previdenciária, tá? Que vai ser 20%, 11%, 5%, dependendo do tipo de segurado. Se for empregado, vai entrar em uma daquelas alíquotas de 7,5% e vai variando. Isso a gente vai ver mais pra frente. Não se preocupe com isso nesse momento. Você que me assiste ao vivo aqui no Instagram, eu não estou olhando para vocês porque eu estou olhando aqui para o material e para a câmera que fica aqui no YouTube, que depois vai ser a câmera aqui do nosso curso, tá? Então, por isso, quero mandar um beijo para minha mãe que está me assistindo. Mãe, te amo, um beijão. Tá ao vivo aqui com a gente. Bora estudar, passar no concurso, né, mãe? Ó, segurado facultativo, ele que estabelece qual vai ser o próprio salário de contribuição. Por que é ele que estabelece? Porque ele fala, ó, eu não trabalho, eu não tenho uma remuneração fixa, eu quero contribuir em cima do valor X. E aí esse valor X ele vai usar como alíquota e vai substituir o salário de contribuição para ele, porque ele vai estabelecer esse salário de contribuição. Já o segurado especial, ele não usa o salário de contribuição como base, porque sua contribuição ela se baseia na receita bruta da comercialização de seus produtos. Isso está lá no artigo 25 da 8213 para você revisar. Nesse caso específico, gente, a gente sabe que na prática o segurado especial ele quase nunca contribui. Aqui no Nordeste ele quase nunca contribui. Eu nunca vi um segurado especial aqui no Nordeste que efetivamente recolha. Mas no Sul tem, em outras partes do Brasil tem. E, em regra, o salário de contribuição dele é aquilo que ele vendeu, aquilo que ele produziu, tem uma alíquota que nós vamos estudar mais para frente de 1,3% sobre a nota fiscal que ele emitiu. Só que na grande maioria das vezes, como ele não recolhe, há uma presunção de recolhimento para ele, ele basta comprovar a atividade rural como segurado especial. Se você não viu essa aula de segurado especial e caiu direto aqui dentro do curso, não está correto. Você tem que voltar lá, as aulas elas estão organizadas na sequência para você tirar melhor proveito do conteúdo. Um conteúdo a gente amarra no outro para que você vá aglutinando aí
esse conhecimento. Quem está ao vivo aqui, pessoal, vai colocando aqui se o som tá bom, se o áudio tá legal. Coloca aqui também se o ritmo de aula tá bacana, tá? E se você estiver gostando, deixa aí o joinha, manda para todo mundo, compartilha aí com seus amigos para a gente trazer mais gente aqui para essa aula ao vivo. O salário maternidade ele é o único benefício previdenciário considerado como salário de contribuição, pois sobre ele vai incidir contribuição previdenciária. A gente sabe que está tendo um debate aí no STF que declarou a inconstitucionalidade da incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador sobre o salário maternidade. Ainda não vi provas sobre esse assunto específico, tá? E a lei continua prevendo o salário maternidade como salário de contribuição. Então, em uma prova de concurso, você vai responder conforme a pergunta. Se a pergunta for, conforme o entendimento mais recente do STF, o salário de contribuição não deve ser considerado, ou o salário maternidade não deve ser considerado como salário de contribuição para cota patronal. Aí você vai lá e marca correto, porque é o entendimento mais recente do STF. Agora, se ele perguntar conforme a lei, conforme o entendimento do INSS, aí você segue o básico de sempre, tá bom? Bora lá! Pessoal que não é aluno que quer entrar no curso, o link está na bio do Instagram, está na descrição aqui do vídeo no YouTube, tá bem? Qual é o conceito? Definição legal aqui, ó, do salário de contribuição. O salário de contribuição é a base de cálculo, ou seja, é uma referência sobre a qual incidirá a contribuição previdenciária do segurado empregado, doméstico, avulso, contribuinte individual facultativo, assim como da cota patronal do empregador doméstico e do microempreendedor individual, normalmente formada pelas parcelas remuneratórias do labor, ou, no caso do segurado facultativo, o valor por ele declarado, observado os limites mínimos e máximos legais. Qual é o menor valor possível? Aí o menor valor possível, isso aqui é objeto de questão de prova quase sempre, é o piso salarial, ou o piso legal, ou o piso normativo da categoria. E no caso de não existir nenhuma referência a nenhum desses, o salário mínimo. As questões costumam abordar esse tema falando o menor valor possível para salário de contribuição é sempre, e esse sempre que deixa errado, é sempre o salário mínimo. Tá? E aí fica a questão errada. Então você tem que saber que tem o piso salarial, o piso legal, o piso normativo, tá? Da categoria. Por exemplo, o Distrito Federal, né, os estados e o Distrito Federal eles ficam autorizados a instituir, mediante lei, iniciativa do Poder Executivo, o piso salarial para os empregados que não têm um piso salarial definido em lei federal, convenção ou acordo coletivo de trabalho, podendo abarcar... Ui, minha cadeira querendo me dar o tombo. Podendo abarcar os empregados domésticos. E aí você vai ter, por exemplo, professores com piso salarial diferenciado, e aí no caso a mínima contribuição para eles é a contribuição estabelecida nesse piso que foi estabelecido ali pela categoria. O salário mínimo ou piso correspondente à jornada de trabalho completa, podendo ser salário de contribuição menor que o mínimo em caso de meio expediente, parcela de mês, no caso de empregado intermitente, jornada parcial, aí você tem condição de ter um valor menor do que o salário mínimo para esse tipo de empregado, tá? De segurado. Bom, você tem que ter muita atenção aqui. Após a reforma da Previdência, o segurado empregado ele deve complementar a contribuição menor que o previsto. Antes da reforma, ou seja, antes de 13 de novembro de 2019, o empregado, o trabalhador avulso, o empregado doméstico ali, ainda que eles tivessem contribuições inferiores ao mínimo, elas contavam para todos os fins previdenciários. A reforma acabou com essa farra. Por quê? Porque às vezes o empregado ele não tinha um salário lá de R$200, o empregado tem presunção de recolhimento, o empregado não tem carência, por exemplo, por um salário maternidade, né? E na hora que ia receber o benefício salário maternidade de uma pessoa que contribuía com em cima de R$200 era de salário mínimo, o que eu entendo que não era justo. Agora está mais adequado, todos têm que contribuir com pelo menos o mínimo para ter direito às repercussões previdenciárias decorrentes dessa contribuição. Do contrário, então, se não tiver o mínimo, nem conta para manutenção de qualidade de segurado, nem para carência, não vai contar para nada, vai precisar complementar. Antes da reforma a gente não tinha essa previsão. E esse entendimento está lá no artigo 29 da emenda constitucional da reforma, a emenda 103, tá? E a gente vai analisar ele de acordo com o que está previsto no regulamento, ali no artigo 19E do regulamento. Para fins do disposto no caput, na cabeça do artigo, o segurado que no somatório de remunerações auferidas no período de um mês receber remuneração inferior ao limite mínimo mensal do salário de contribuição, será assegurado. Primeiro posto, ele pagou menos que o mínimo, o que é que ele pode fazer? Complementar a contribuição das competências de forma a alcançar o limite mínimo do salário de contribuição exigido. Então ele pagou lá R$500, o salário mínimo atual é R$1.100, ele tem que pagar a diferença desses R$600 aí, tá? Ou seja, 500 mais 600, 1.100. De matemática eu entendo um pouquinho
pouquinho, não sou muito bom não, mas essa aí eu sei. Então, utilizar o excedente do salário de contribuição superior ao limite mínimo de uma competência para complementar o salário de contribuição de outra competência até atingir o limite mínimo. Gente, para concurso do INSS, eu acho que isso aqui não vai despencar, isso aqui vai cair, sabe? Assim, tipo, ó, vai ser muita questão nesse sentido. Eu acredito mesmo, tô prevendo aqui que a banca vai cair e cobrar muito esse conteúdo, porque é novidade demais. Tá? E é parecido, traz uma certa confusão, então vai ter uma CESP cobrando isso daí, né? Coloca o texto, verdadeiro ou falso, bota dentro de um contexto de questão. A gente vai preparar questões projeto INSS, aquele estilo de questão que você gosta, aquele que não é questão de concurso, é questão para você ver se você está estudando ali a matéria e está aprendendo. A gente tem dentro do projeto INSS questões, a gente tem as questões de concurso, porque não dá para a gente ficar inventando, você tem que estudar questões do concurso, para você treinar para o concurso. Mas a gente faz uns treinos com questões assim mais hardcore, porque você sabe, jogo duro, né? Treino duro, jogo fácil. Então ali a gente vai sair mesclando vários conteúdos e a gente vai botar as questões. Eu quero que vocês acertem essas questões, mas errando vocês vão também estar evoluindo no aprendizado. Qual é a terceira opção? Agrupar os salários de contribuição inferiores ao limite mínimo de diferentes competências para aproveitamento em uma ou mais competências até que essas atinjam o limite mínimo. Olha só a diferença. O 2 é o que? Você contribuiu a mais no mês. Por exemplo, no mês você contribuiu com R$ 1.700. No outro mês você contribuiu com 500 apenas. Ou seja, você tem uma diferença de 1 a mais do que o mínimo em R$ 600. Você pega essa diferença a mais e distribui. Joga ela para o mês inferior, para o mês que você tinha uma contribuição menor. Agora, no último caso aqui não, você vai agrupar. Digamos que você tem 3 meses. Um mês com 400, né? Outro mês com 300, já deu 700, e outro mês com 400 de novo. Então, somando os 3, dá uma competência só de R$ 1.100, ou seja, dá um valor de um salário mínimo. Então você pega, junta tudo em um único mês, e ao invés de você ter 3 que não vale coisa nenhuma, você tem um que vale... tinha 3 que não valia coisa nenhuma, você junta os 3 que vale pelo menos 1, tá bom? O que pode ser feito quando a contribuição é inferior ao mínimo? Bom, até aqui o regulamento apenas reproduziu o que já estava lá na emenda constitucional. A diferença ficou em relação ao parágrafo único do artigo 29, né? O artigo 29 lá dizia que os ajustes de complementação ou agrupamento das contribuições previstos nos incisos 1, 2 e 3, foi isso que a gente acabou de estudar, somente poderão ser feitos ao longo do mesmo ano civil. E aí que pronto. Quando falou isso, a galera logo que lançou, né, a reforma da Previdência, falou, então já era, né? Você só vai poder agrupar se você tiver aquela contribuição dentro daquele mesmo ano ali. Ficou aquela dúvida. Então o regulamento veio para dirimir essa dúvida, para esclarecer. E ela diz assim, olha, os ajustes de complementação utilizando agrupamentos previstos no parágrafo 1º poderão ser efetivados, olha só, a qualquer tempo por iniciativa do segurado, ou seja, não precisa ser só dentro do mesmo ano civil, pessoal. Cuidado, isso aqui vai ser questão de prova, eu tenho certeza. Por quê? Porque eles vão falar assim na questão de prova, isso aqui é a cara de concurso. Só pode ser efetuado dentro do mesmo ano, e não é verdade, você pode fazer a qualquer tempo. Tá? Hipótese em que se tornarão irreversíveis e irrenunciáveis após processados. Então preste atenção, um detalhe aqui. Toda vez que você faz uma complementação, que você tira, agrupa, desagrupa, leva daqui, bota ali, você não pode desfazer mais aquela ação que você teve ali. Tá? Então preste bastante atenção, porque eu também acredito que isso vai ser questão de prova. Então, prazo para complementação não tem esse prazo, não foi limitado. A complementação de que trata o inciso 1 do parágrafo 1º poderá ser recolhida até o dia 15 do mês subsequente ao da prestação de serviço. Ou seja, nesse mês eu trabalhei e ganhei só R$500. Mês que vem, quando eu for contribuir referente a esses R$500, eu já pago a diferença complementando os R$600, como se eu tivesse trabalhado e ganhado R$1.100 no todo. Então, posso fazer isso até o dia 15 sem ter juro algum, ou posso fazer isso em qualquer tempo, mas depois vai ter juros e multa, correção monetária. Tá? Então, até o dia 15 do mês seguinte da prestação do serviço sem incidência de multa. Após o dia 15, seguinte a prestação do serviço com juros e multa. É muito simples, é muito tranquilo da gente estar aí pegando essas dicas. Tá? Complementação de valores pós-óbitos.
Como visto, o RPS no parágrafo 3º não impõe prazo máximo para que tal ajuste seja feito, e tampouco impede que seja realizado após o óbito do segurado para fins de pensão por morte. Agora, cuidado, vamos falar sobre isso aqui. Sabemos que não é possível a inscrição pós-morte do segurado ao regime geral, exceção segurado especial. Essa é a regra, tá? Essa é a regra, e a regra já com exceção. Então a situação é distinta ao complemento dos valores recolhidos inferiores ao mínimo após o falecimento do segurado. O que eu não posso fazer após o óbito é inscrição pós-morte, mas eu posso fazer após o óbito o recolhimento das complementações para tornar aquelas contribuições a menor elegíveis para carência, tempo de contribuição, ou seja, para que elas surtam efeitos previdenciários. Joia? Veja aqui, ó, o artigo 19E no parágrafo 7º. Na hipótese de falecimento do segurado, os ajustes previstos poderão ser solicitados por seus dependentes para fins de recolhimento de direito a benefício a eles devidos até o dia 15 do mês de janeiro subsequente do ano civil correspondente. Então aqui, lembra, eu falei cuidado aqui, ó, preste atenção. Nesse ponto aqui, sabemos que não é possível a inscrição pós-óbito. Ok. Posso complementar pós-óbito? Pode. Tá? Vimos que o parágrafo 3º não impõe prazo máximo para que seja feita essa complementação. Agora, o parágrafo 7º impõe um prazo máximo quando o segurado falece. Quando o segurado falece, o dependente só pode fazer aquele recolhimento e complementar até o dia 15 de janeiro do ano seguinte ao ano do óbito. Então, imagine que o segurado morreu lá em março de 2020. Março não, vou botar que a morte foi em outubro de 2020. E nos meses de janeiro até outubro, quando ele faleceu, ele contribuía com meio salário mínimo, porque era emprego parcial. Nesse caso específico, esse ano todo não seria contado. Digamos que janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro e outubro eram justamente os 10 meses que faltavam para ele poder se aposentar. Logo, ele não era aposentado. Ele vinha contribuindo, tal, voltou a pagar o INSS nesses 10 meses aí, mas pagou a menor. Antes ele já tinha perdido a qualidade de segurado. Como esses valores estão a menor, nada disso vai contar, nem para a qualidade de segurado, nem para carência, nem para tempo de contribuição. Se não for complementado, os dependentes não terão direito ao benefício de pensão por morte. Agora, se for complementado, tem uma data para complementar. Qual é a data para complementar? Até 15 de janeiro de 2021, que no nosso caso aqui já passou. Então, o dependente que não fez essa complementação referente ao óbito de segurado ocorrido lá em 2020, com recolhimentos a menor do que o salário mínimo, perdeu a possibilidade de fazer essa complementação administrativa e nem judicial, porque a própria lei já prevê. Então, fique atento aí a esses detalhes. O que a reforma da Previdência implementou em relação às contribuições inferiores ao mínimo dos segurados empregados já havia sido previsto lá na MP 808, tá? Só que durante a vigência dessa MP 808, que foi lá em 2017, o segurado, empregado, deveria complementar a contribuição menor que o mínimo previsto em caso de trabalhador parcial ou intermitente. Do contrário, não contaria para carência nem para manutenção da qualidade segurada. E aqui havia o princípio do tempus regit acta, ali a lei do tempo rege o ato jurídico, que só valia para aquele fato gerador que estava ali ocorrendo naquele momento, tá? Então, o que é que acontece? Você tem que ficar ligado. Nesse período aí, ó, só valeu ali de 14 de novembro de 2017 até 23 de abril de 2018. Depois voltou a ser como era antes, contribuições a menor para o segurado empregado, empregado doméstico ou trabalhador avulso, mesmo que inferiores ao mínimo, continuavam valendo para tudo. A reforma veio e transformou aquela MP em texto constitucional, tá? Espero que esse conteúdo tenha trazido valor para você. Se você ficou com alguma dúvida, comenta aqui, porque eu uso a sua dúvida para fazer os próximos vídeos e te esclarecer. Se ainda não se inscreveu, por favor, se inscreva. Mais da metade das pessoas que assistem, consomem aqui o conteúdo, ainda não se inscreveram. Dê essa ajuda aqui pra gente, tá? Ativa o sininho para não perder nenhuma das notificações. E se gostou do vídeo, deixa o joinha, isso fortalece demais, não custa nada para você e nos abençoa muito. Um grande abraço, Deus abençoe a todos e não se esqueça, quem tem fé não precisa de sorte.